Na noite de 14 de janeiro de 1851, a temperatura no condado de Yazoo, Mississippi, caiu para -7 °C, 19 graus Fahrenheit. Foi a noite mais fria que a região havia experimentado em mais de uma década. O rio Yazoo, normalmente uma artéria de águas barrentas e de fluxo lento que corta os campos de algodão do delta, começara a congelar em suas margens. O gelo formava-se em finas camadas que rachavam e rangiam na escuridão. Naquela noite, um menino escravizado de 13 anos chamado Samuel estava à beira de um desfiladeiro, olhando para uma cena que mudaria sua vida para sempre. Abaixo dele, meio submersa na água gelada, estava uma carruagem destruída. Os cavalos já haviam se afogado, e preso sob os destroços, sangrando por um corte na testa e gritando por socorro, estava o homem que Samuel mais odiava na terra. Seu nome era Silas Crawford. Ele tinha 47 anos. Ele foi um dos traficantes de escravos mais bem-sucedidos do delta do Mississippi. E 3 anos antes, ele havia arrancado a mãe de Samuel de seus braços e a vendido para um comprador na Louisiana. Samuel havia sonhado com esse momento. Ele já havia imaginado isso 1000 vezes. Ele se imaginou de pé sobre o corpo agonizante de Crawford, observando a vida se esvair de seus olhos, sentindo a satisfação de finalmente ver a justiça sendo feita. Mas agora que o momento havia chegado, Samuel sentiu algo que não esperava. Ele não sentiu nada. Bem-vindos ao canal Histórias da Escravidão. A história de hoje nos leva a 1859 e acompanha um menino negro que fez algo que ninguém conseguiu entender a princípio. Ele salvou o próprio homem que vendeu sua mãe. O que aconteceu a seguir não apenas surpreendeu as pessoas. Isso chocou a todos e revelou uma verdade que muitos tentaram manter enterrada. Esta é uma história difícil e intensa. Então, pare um instante, respire fundo e escute com atenção. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e escrever nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo. Sua participação ajuda a manter essas histórias na memória, em vez de deixá-las esquecidas. Vamos começar. E naquele vazio, ele ouviu a voz de sua mãe, as últimas palavras que ela lhe dirigiu enquanto os homens de Crawford a arrastavam em direção à carroça de ferro. Ela olhou para trás, para o filho, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E ela disse 7 palavras que Samuel jamais esqueceria. Não deixe que o ódio te destrua, filho. Samuel ficou parado na beira daquele desfiladeiro por exatamente 12 segundos. Ele os contou e então tomou uma decisão que desafiou todos os seus instintos. Ele desceu até a água gelada e salvou a vida do homem que havia destruído sua família. Esta é a história verídica do que aconteceu em seguida. Para entender por que Samuel fez a escolha que fez, você precisa entender de onde ele veio. E para entender isso, é preciso compreender como era a vida das pessoas escravizadas no Mississippi nos anos que antecederam a Guerra Civil. Em 1851, o Mississippi havia se tornado o 5º maior estado produtor de algodão da América. Toda a economia da região foi construída sobre as costas de pessoas negras escravizadas que trabalhavam nos campos do nascer ao pôr do sol, 6 dias por semana, 52 semanas por ano. O porto de Natchez, localizado no rio Mississippi, perto da fronteira com a Louisiana, havia se tornado um dos maiores centros de comércio de escravos em todo o sul. Estima-se que, entre 1830 e 1860, mais de 1 milhão de pessoas escravizadas foram vendidas nos mercados de Natchez, Nova Orleans e arredores. Samuel nasceu na plantação Blackwood, no condado de Adams, a apenas 12 milhas ao norte de Natchez, na primavera de 1838. Sua mãe, Ruth, tinha 22 anos quando ele nasceu. Seu pai era um lavrador chamado Joseph, que foi vendido para uma plantação no Alabama quando Samuel tinha apenas 2 anos de idade. Samuel não tinha nenhuma lembrança de seu pai. A única figura parental que ele conheceu foi sua mãe. Ruth trabalhava na cozinha da casa principal. Ela era conhecida em todo o condado de Adams como a melhor cozinheira da região.
proprietários de plantações vindos de lugares tão distantes quanto Visburgo visitavam a propriedade Blackwood apenas para provar sua comida. Ela conseguia pegar os ingredientes mais simples e transformá-los em algo extraordinário. A farinha de milho e a gordura de porco se transformaram em biscoitos fofinhos que derretiam na língua. Cortes de carne mais duros se transformavam em ensopados macios que aqueciam a alma. A torta de noz pecan dela era tão famosa que a senhora Blackwood chegou a inscrevê-la em uma feira agropecuária com seu próprio nome e ganhou o primeiro prêmio. Mas a habilidade de Ruth na cozinha não era a única coisa que a tornava valiosa para a família Blackwood. Ela também era linda. Ela tinha pele morena e lisa, maçãs do rosto altas e olhos que pareciam esconder um fogo silencioso. E no mundo do sul pré-guerra civil, uma bela mulher escravizada era tanto um trunfo quanto um alvo. A família Blackwood era composta por 4 pessoas. Ali estava William Blackwood, o patriarca, um homem de 63 anos que herdara a plantação de seu pai e passará a vida inteira cultivando algodão e acumulando riquezas. E que herdara a plantação de seu pai e passará a vida inteira cultivando algodão e acumulando riquezas. Havia Margaret Blackwood, sua esposa, uma mulher severa de uma família proeminente da Virgínia que administrava a casa com mão de ferro. Havia Elizabeth, a filha deles, uma jovem tranquila de 19 anos que passava a maior parte do tempo lendo romances e tocando piano. E lá estava Thomas. Thomas Blackwood tinha 24 anos em 1848, o ano em que tudo mudou. Ele era filho único, herdeiro de toda a fortuna Blackwood, e cresceu acreditando que o mundo existia para servir aos seus desejos. Ele havia estudado na Universidade da Virgínia, onde desenvolveu um gosto por uísque, jogos de azar e mulheres. Ele retornou ao Mississippi após sua formatura com dívidas que seu pai pagou discretamente e hábitos que seu pai ignorou discretamente. Thomas percebeu Ruth da mesma forma que um predador percebe sua presa. Tudo começou com pequenas coisas. Ele sempre encontrava motivos para ir à cozinha quando ela estava trabalhando sozinha. Ele ficava muito perto dela quando ela servia as refeições. Ele fazia comentários sobre a aparência dela que deixavam os outros empregados da casa desconfortáveis. Ruth sabia o que estava acontecendo. Ela já tinha visto isso acontecer com outras mulheres em outras plantações. Ela sabia que as mulheres escravizadas não tinham o direito legal de recusar as investidas dos homens brancos. Ela sabia que a resistência muitas vezes levava à punição, venda ou algo pior. Mas Ruth não era como as outras mulheres. Ela tinha um espírito indomável e um filho para proteger. Na noite de 7 de setembro de 1848, Thomas Blackwood chegou à cozinha depois da meia-noite. Ele havia bebido. Seu hálito cheirava a bourbon, e seus olhos tinham aquele olhar vidrado e faminto que Ruth aprenderá a temer. Os outros criados tinham ido para seus aposentos. Samuel estava dormindo no pequeno quarto atrás da despensa, onde ele e sua mãe moravam. Thomas trancou a porta da cozinha atrás de si. O que aconteceu a seguir foi algo sobre o qual Ruth nunca falou em detalhes. Mas quando Samuel acordou com o som de panelas quebrando e os gritos de sua mãe, correu para a cozinha e encontrou Thomas Blackwood no chão, agarrando o rosto, com sangue escorrendo entre os dedos. Ruth estava de pé sobre ele, segurando uma frigideira de ferro fundido, com o peito arfando e os olhos arregalados. Ela havia reagido. No mundo do sul pré-guerra, esse era um crime imperdoável. Uma mulher escravizada havia agredido um homem branco. Não importava que ele a tivesse atacado primeiro. Não importava que ela estivesse se defendendo. A única coisa que importava era que a ordem social havia sido violada e que a ordem precisava ser restaurada. O rosto de Thomas Blackwood ficou marcado para sempre. O golpe da frigideira fraturou seu osso zigomático e deixou uma cicatriz permanente no lado esquerdo do rosto. Ele nunca mais seria o mesmo, e jamais perdoaria Ruth pelo que ela havia feito. William Blackwood enfrentou uma decisão difícil. Se a notícia se espalhasse de que uma mulher escravizada havia atacado seu filho e ficado impune,
isso prejudicaria sua autoridade e reputação em todo o condado. Outras pessoas escravizadas poderiam ter ideias semelhantes. Outros proprietários de plantações poderiam questionar sua capacidade de controlar sua propriedade. Mas Ruth também era extremamente valiosa. Suas habilidades na cozinha eram insubstituíveis. E se ele simplesmente a mandasse açoitar ou matar, perderia esse valor para sempre. A solução veio na forma de Silas Crawford. Crawford era um comerciante de escravos profissional que atuava em toda a região do delta do Mississippi. Ele era conhecido por sua eficiência, discrição e disposição para lidar com situações difíceis. Quando o dono de uma plantação precisava se livrar de um escravizado problemático de forma rápida e discreta, Crawford era o homem a quem recorriam. Ele chegou à plantação Blackwood em 15 de setembro de 1848, 8 dias após o incidente na cozinha. Era um homem alto, com o rosto marcado pelo tempo e olhos cinzentos e frios que pareciam atravessar as pessoas. Ele vestia um casaco preto e carregava uma pasta de couro cheia de documentos e dinheiro. Ele falava em voz baixa e pausada, que nunca ultrapassava um tom de conversa, mesmo quando realizava as transações mais brutais. Samuel observava de trás do estábulo enquanto Crawford examinava sua mãe como se ela fosse gado. Ele observou Crawford examinar os dentes dela, apertar seus braços e fazer anotações em um pequeno caderno de couro. Ele observou Crawford contar uma pilha de notas e entregá-las a William Blackwood. E ele observou enquanto os homens de Crawford colocavam grilhões de ferro nos pulsos e tornozelos de sua mãe e a conduziam em direção a uma carroça com grades nas janelas. Ruth olhou para o filho uma última vez. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas sua voz era firme. Não deixe que o ódio te destrua, filho. Seja maior que eles. Prometa-me. Samuel tentou correr até ela, mas um dos supervisores o agarrou e o impediu. Ele gritou até ficar com a garganta em carne viva. Ele lutou até que seu corpo não tivesse mais forças, mas não adiantou nada. A carroça partiu e Ruth desapareceu estrada abaixo em direção a Natchez. Samuel nunca mais viu sua mãe. Nas semanas e meses que se seguiram, Samuel mudou. O menino brilhante e curioso que antes fazia perguntas sem fim sobre o mundo tornou-se quieto e retraído. Ele parou de falar, a menos que lhe dirigissem a palavra. Ele parou de sorrir completamente. Os outros escravizados na plantação notaram a mudança. Eles já tinham visto isso antes em crianças que haviam sido separadas de seus pais. Eles chamavam isso de escuridão. Porque era essa a impressão que dava. Uma sombra que pairava sobre a alma de uma pessoa e nunca se dissipava. Mas havia algo mais acontecendo dentro de Samuel que ninguém conseguia ver. Por trás de sua aparência silenciosa, sua mente trabalhava incessantemente. Ele estava aprendendo. Ele estava planejando e estava esperando. Samuel tinha uma vantagem que a maioria das crianças escravizadas não tinha. Porque sua mãe trabalhava na casa principal. Ele tinha sido exposto a coisas que os trabalhadores rurais nunca viram. Ele havia observado os filhos dos Blackwood receberem aulas de um professor particular. Ele observara como eles aprendiam a ler e escrever e, nos momentos de tranquilidade em que ninguém estava olhando, aprenderá sozinho a reconhecer letras e a pronunciar palavras. Após o sequestro de Ruth, Samuel ficou obcecado em aprimorar sua alfabetização. Ele aproveitava a cada momento que podia. Ele encontrou uma Bíblia rasgada que havia sido descartada atrás da casa principal e a escondeu debaixo de uma tábua solta do assoalho do estábulo. À noite, quando os outros escravizados estavam dormindo, ele acendia uma pequena vela e praticava a leitura à luz bruxuleante da vela. Ele começou com palavras simples: Deus, homem, amor, ódio, liberdade. Em um ano, Samuel já conseguia ler quase tudo. Ele conseguia escrever bem o suficiente para copiar cartas e frases simples. Ele entendia de números e conseguia fazer cálculos básicos de cabeça.
Nenhum dos brancos da plantação sabia de nada disso. Para eles, ele era apenas mais um menino escravizado. O bem deve ser usado e descartado conforme a necessidade. Mas Samuel sabia algo que eles não sabiam. Conhecimento era poder. E um dia ele usaria esse poder para encontrar sua mãe e fazer Silas Crawford pagar pelo que havia feito. A oportunidade surgiu em 14 de janeiro de 1851. Nessa época, Samuel tinha 13 anos. Ele havia crescido bastante para sua idade, com ombros fortes devido a anos de trabalho físico e aqueles mesmos olhos tranquilos e atentos que sua mãe possuía. Ele havia sido designado para trabalhar nos estábulos, cuidando dos cavalos e fazendo a manutenção dos equipamentos. Era um trabalho relativamente leve em comparação com as condições brutais nos campos de algodão. Mas Samuel sabia que sua posição era precária. Thomas Blackwood jamais se esqueceu do que Ruth lhe fizera, e transferiu seu ódio para o filho dela. Ele procurava qualquer desculpa para punir Samuel, e os supervisores sempre ficavam felizes em atender ao seu pedido. Samuel sobreviveu sendo invisível. Ele fez o seu trabalho perfeitamente. Ele nunca falava a menos que lhe dirigissem a palavra. Ele nunca olhou nos olhos das pessoas brancas. Ele se tornou tão comum que, na maioria das vezes, a família Blackwood se esquecia de sua existência. Mas Samuel não ficou ocioso durante esses 3 anos. Ele havia feito contatos. Ele havia aprendido coisas. E ele havia se envolvido em algo que o teria matado se alguém tivesse descoberto. A ferrovia subterrânea era uma rede secreta de abolicionistas, negros livres e brancos simpatizantes que ajudavam pessoas escravizadas a fugir para a liberdade no norte. Não se tratava de uma ferrovia de verdade, é claro. Era um sistema de casas seguras, bases ocultas e mensagens codificadas que permitia aos fugitivos viajar do sul profundo até o Canadá, onde a escravidão era ilegal e os caçadores de escravos americanos não tinham autoridade. No Mississippi, a ferrovia subterrânea operava sob a constante ameaça de ser descoberta. As punições para quem ajudasse pessoas escravizadas a fugir eram severas. Os abolicionistas brancos podiam enfrentar prisão ou violência da multidão. Pessoas negras livres podiam ser vendidas como escravas, e os escravizados que eram pegos tentando fugir eram submetidos a punições brutais demais para descrever. Samuel havia entrado em contato com a ferrovia subterrânea por meio de um homem negro livre chamado Isaiah, que trabalhava como ferreiro em Natchez. Isaías havia nascido escravo na Virgínia, mas comprará sua própria liberdade 20 anos antes. Ele se mudou para o Mississippi porque a grande população de pessoas escravizadas oferecia mais oportunidades para ajudar outros a escapar. Ele operava em segredo, usando sua oficina de ferreiro como fachada para seu trabalho real. Isaías reconheceu algo especial em Samuel no primeiro encontro deles. O menino era inteligente, cuidadoso e extremamente determinado. Mais importante ainda, ele sabia ler e escrever, habilidades que eram inestimáveis para alguém que trabalhava na ferrovia subterrânea. Isaías começou a usar Samuel como mensageiro, enviando-o para entregar mensagens codificadas a contatos em todo o condado de Hadas. Na noite de 14 de janeiro, Samuel estava voltando de uma dessas missões. Ele havia entregado uma mensagem a um contato próximo ao rio Yazoo, confirmando que uma família de 4 pessoas estaria pronta para ser transportada na semana seguinte. A noite estava brutalmente fria e Samuel estava voltando às pressas para a plantação Blackwood antes que sua ausência fosse notada. Foi então que ele ouviu os gritos. A princípio, Samuel pensou que pudesse ser um animal. Os lobos eram comuns nas florestas ao longo do rio Yazoo, e seus uivos podiam soar quase humanos em noites frias. Mas, à medida que se aproximava do som, percebeu que definitivamente era um homem. Um homem com dores terríveis. Um homem implorando por ajuda. Samuel seguiu o som até a beira de um barranco que descia até o rio. Ao luar, ele conseguiu ver os destroços de uma carruagem lá embaixo.
O veículo aparentemente tentou atravessar uma ponte de madeira que desabou sob seu peso. Os cavalos estavam mortos ou tinham sido arrastados pela correnteza. E preso sob a carruagem tombada, meio submerso na água gelada, estava um homem. Samuel desceu o aterro com cuidado, usando raízes e rochas expostas como apoio para as mãos. Ao se aproximar, ele pôde ver que o homem estava gravemente ferido. Sua perna estava torcida em um ângulo anormal, claramente fraturada. Havia um corte profundo em sua testa que sangrava abundantemente, e a água fria estava lentamente dissipando o pouco calor que ainda restava em seu corpo. O homem virou a cabeça ao ouvir Samuel se aproximar. Seu rosto estava pálido e contorcido de dor. Mas mesmo na escuridão, mesmo depois de 3 anos, Samuel o reconheceu imediatamente. Era Silas Crawford. Os olhos do traficante de escravos se arregalaram ao ver Samuel. No início, havia esperança neles, depois confusão. Então, quando a compreensão surgiu, algo mais aconteceu. Temer. Por favor, Crawford implorou, ofegante. Por favor, me ajude. Vou morrer aqui. Por favor. Samuel ficou completamente imóvel. Seu coração batia tão forte que ele conseguia senti-lo na garganta. Suas mãos tremiam, mas não de frio. 3 anos de luto, raiva e ódio invadiram como uma torrente rompendo uma represa. Este era o homem que havia levado sua mãe. Este era o homem que a acorrentara como um animal e a vendera a estranhos. Este era o homem que havia destruído a família de Samuel e o deixado sozinho em um mundo de trevas. E agora aquele homem estava indefeso, morrendo, completamente à mercê de Samuel. Crawford parecia ler os pensamentos no rosto de Samuel, cujos olhos estavam cheios de lágrimas que poderiam ter sido genuínas ou calculadas. Com homens como Crawford, era impossível saber. Eu sei quem você é, sussurrou Crawford. Você é o filho da Ruth, da família Blackwood. Eu lembro. Samuel não disse nada. Ele ficou apenas olhando fixamente. Eu mereço isso, continuou Crawford. Sua voz estava enfraquecendo. O frio estava fazendo seu trabalho. Eu mereço morrer aqui. Eu sei o que sou. Eu sei o que fiz, mas por favor, não me deixem morrer assim. Samuel pensou em sua mãe. Ele pensou na última vez que a viu, com os pulsos acorrentados e os olhos cheios de lágrimas. Ele pensou nos 3 anos de solidão que se seguiram, nas noites intermináveis em que chorava até adormecer, na dor oca em seu peito que nunca desaparecia. Ele pensou em como seria fácil dar meia volta e ir embora. Ninguém jamais saberia. Crawford morreria congelado em poucas horas. Os lobos espalhariam seus ossos. A justiça seria feita. Mas então ele ouviu a voz de sua mãe tão claramente como se ela estivesse ao seu lado. Não deixe que o ódio te destrua, filho. Seja maior que eles. Samuel fechou os olhos. Ele respirou fundo e então entrou na água gelada. Levou quase 1 hora para libertar Crawford dos destroços. A perna do homem estava presa sob uma seção da estrutura da carruagem, e Samuel teve que usar um pedaço de madeira quebrado como alavanca para levantá-lo o suficiente para puxá-lo para fora. Quando finalmente conseguiu arrastar Crawford para a margem do rio, o corpo inteiro de Samuel estava dormente de frio, mas ele ainda não havia terminado. Ele não podia deixar Crawford ali. O homem morreria congelado antes de poder lamentar. Samuel precisava encontrar abrigo. Ele se lembrou de uma cabana de caça a cerca de 400 metros a leste. Estava abandonada há anos, mas o telhado ainda estava intacto e havia uma lareira de pedra no interior. Se ele conseguisse levar Crawford até lá, talvez conseguisse mantê-lo vivo até de manhã. Samuel não tinha certeza do porquê de estar fazendo aquilo. Cada canto lógico de sua mente gritava que ele deveria deixar Crawford morrer.
Esse homem era seu inimigo. Esse homem cometeu crimes indescritíveis. Esse homem mereceu qualquer destino que lhe foi reservado. Mas algo mais profundo do que a lógica estava motivando Samuel naquele momento. Algo que sua mãe havia plantado nele anos atrás. Algo que Crawford, os Blackwoods e todo o sistema escravista tentaram destruir, mas nunca conseguiram eliminar completamente a sua humanidade. Samuel agarrou Crawford pelos braços e começou a arrastá-lo pela floresta. O traficante de escravos gemia de dor a cada movimento, mas Samuel não parou. Ele não conseguiu parar. Se ele parasse, ambos morreriam. O trecho de 1/4 de milha até a cabana pareceu uma eternidade. Os braços de Samuel ardiam. Suas pernas tremiam. Seus pulmões doíam por causa do ar gelado, mas ele continuou se movendo, um passo de cada vez, arrastando o homem que havia destruído sua vida em direção à segurança. Quando finalmente chegaram à cabana, Samuel arrombou a porta e puxou Crawford para dentro. O interior era escuro e empoeirado, repleto de detritos de anos de abandono, mas a lareira estava limpa e havia lenha seca empilhada num canto. Samuel trabalhou rapidamente. Ele juntou a lenha e a arrumou na lareira. Ele encontrou pederneira e aço em uma velha caixa de lata na lareira. Em poucos minutos, ele já tinha uma fogueira acesa, cujo calor aos poucos afastava o frio mortal. Crawford jazia no chão perto da lareira, oscilando entre a consciência e a inconsciência. Sua perna estava gravemente fraturada, possivelmente em vários lugares. O corte em sua cabeça havia parado de sangrar, mas precisaria ser limpo e enfaixado para evitar infecções. Ele ainda estava perigosamente frio, e sua respiração era superficial e ofegante. Samuel encontrou uma pilha de cobertores velhos num canto e cobriu Crawford com eles. Ele esquentou água em uma panela amassada que encontrou perto da lareira e a usou para limpar o ferimento na cabeça de Crawford. Ele rasgou tiras da própria camisa e as usou como ataduras. Ele fez tudo o que pôde para manter o homem vivo. E durante todo esse tempo, uma única pergunta o atormentava. Por quê? Por que ele estava fazendo isso? Por que ele estava salvando a vida de um homem que lhe havia causado tanta dor? Que razão possível poderia justificar esse ato de misericórdia para com alguém que não o merecia? Samuel não tinha resposta. Ainda não. Mas, conforme a noite avançava, o fogo crepitava na lareira e a respiração de Crawford se acalmava aos poucos, Samuel começou a perceber algo. Ele não estava fazendo isso por Crawford. Ele estava fazendo isso por si mesmo. Se ele tivesse deixado Crawford morrer, teria se tornado algo que não queria ser. Ele teria deixado que o ódio, a raiva e o desejo de vingança o transformassem em um monstro. Ele teria se tornado como eles. E Samuel recusou-se a tornar-se como eles. Ele não permitiria que o sistema que havia levado sua mãe levasse também sua alma. Com o raiar do dia sobre a floresta congelada, Crawford finalmente recuperou a consciência. Seus olhos se abriram lentamente e, por um longo momento, ele simplesmente encarou o teto da cabine, tentando se lembrar de onde estava e como havia chegado ali. Então seu olhar recaiu sobre Samuel, sentado junto à lareira com as costas encostadas na parede, e tudo voltou à tona. Crawford abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O que você diria para a pessoa que salvou sua vida quando você foi quem destruiu a dela? Samuel falou primeiro. Você vai viver, disse ele categoricamente. Sua perna está gravemente fraturada. Você não poderá andar por muito tempo, mas sobreviverá. Crawford engoliu em seco. Por quê? Ele torceu. Por que você me salvou? Samuel ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se inclinou para a frente, seus olhos fixando-se nos de Crawford com uma intensidade que fez o homem mais velho estremecer. Por que você vai me dizer onde está minha mãe? O rosto de Crawford empalideceu,
ficando ainda mais pálido do que já estava devido ao frio e à perda de sangue. Eu não sei do que você está falando. Sim, você tem, disse Samuel em voz baixa. Você a vendeu. Você a tirou da plantação Blackwood em setembro de 1848 e a vendeu. Quero saber onde. Crawford fechou os olhos. Por um instante, Samuel pensou em fingir que desmaiava novamente. Mas então ele suspirou, um longo suspiro trêmulo que parecia carregar o peso de anos. Nova Orleans, disse ele. Eu a vendi para um comprador em Nova Orleans. Pelo menos foi isso que eu disse aos Blackwoods. Samuel sentiu seu coração parar. Como assim? Foi isso que você disse a eles? Crawford abriu os olhos, e pela primeira vez, Samuel viu neles algo que jamais esperara ver. Culpa. Eu menti. Crawford sussurrou. Não sei por quê. Já vendi para centenas de pessoas, talvez milhares, e nunca hesitei em vender para nenhuma delas. Mas sua mãe, e havia algo nela. O jeito como ela me olhou, como se pudesse me desvendar, como se soubesse exatamente o que eu era. Ele fez uma pausa, reunindo forças. Eu deveria levá-la ao mercado de Nova Orleans. Era para lá que os Blackwoods pensavam que ela estava indo. Mas, no último minuto, mudei de ideia. Eu a vendi para um homem chamado Henry Dubois. Ele possui uma plantação chamada Belle Rive, localizada a cerca de 96 quilômetros ao norte de Baton Rouge. Ele é diferente da maioria deles. Ele não usa o chicote. Ele alimenta bem o seu povo. Ele até deixa alguns deles aprenderem a ler. Samuel inclinou-se para a frente. Você está me dizendo que minha mãe pode ainda estar viva? Crawford assentiu lentamente. Se ela está em algum lugar, ela está lá. Belle Rive. Henry Dubois. Não sei por que fiz isso. Nunca fiz nada parecido antes ou depois, mas fiz. Samuel encostou-se à parede, com a mente a mil. Sua mãe pode estar viva depois de 3 anos acreditando que nunca mais haveria. Havia uma chance real. Mas ele não era ingênuo. Ele sabia que Crawford poderia estar mentindo. Ele sabia que aquilo poderia ser um truque, uma tentativa desesperada de ganhar sua simpatia. Ele sabia que confiar naquele homem poderia levar ao desastre. No entanto, algo na voz de Crawford dizia a Samuel que ele estava falando a verdade. A culpa em seus olhos era real demais para ser fingida. A vergonha em sua voz era profunda demais para ser fingida. Pela primeira vez em 3 anos, Samuel sentiu algo que quase havia esquecido como sentir. Ter esperança. Mas a esperança sozinha não bastaria. Samuel precisava de mais do que informações. Ele precisava de vantagem. Ele precisava de poder. E enquanto estava sentado naquela cabana abandonada, observando o homem que havia levado sua mãe recuperar lentamente as forças, Samuel começou a formular um plano. Um plano que exigiria paciência, coragem e disposição para fazer coisas que ele jamais imaginara ser capaz de fazer. Um plano que ou o reuniria com sua mãe ou o destruiria completamente. Samuel fez sua escolha e nada jamais seria como antes. Os 3 primeiros dias naquela cabana abandonada foram os mais estranhos da vida de Samuel. Ele estava preso em uma caixa de madeira com o homem que havia destruído sua família. Obrigada a cuidar dele, obrigada a mantê-lo vivo, obrigada a sentar-me à sua frente e ouvi-lo respirar. Durante aqueles primeiros dias, Crawford oscilava entre a consciência e a inconsciência. Sua perna estava gravemente fraturada e, sem cuidados médicos adequados, havia um risco real de infecção. Samuel fez o que pôde. Com os recursos limitados disponíveis, ele manteve o ferimento limpo. Ele trocava os curativos regularmente. Ele garantiu que Crawford se mantivesse aquecido e hidratado, mas Samuel também estava fazendo planos.
Ele sabia que não poderia ficar naquela cabana para sempre. Cedo ou tarde, alguém notaria sua ausência da plantação Blackwood. Os supervisores viriam procurá-lo, e se o encontrassem aqui com Crawford, fariam perguntas. Perguntas que poderiam levar Samuel à morte. Ele também sabia que o desaparecimento de Crawford acabaria por atrair atenção. Um homem assim tinha sócios, clientes e funcionários. Quando ele não retornava de sua viagem, as pessoas começavam a procurá-lo. Eles encontrariam os destroços de sua carruagem. Eles seguiriam a trilha até essa cabana. Samuel tinha uma janela de oportunidade muito estreita. Ele precisava usá-lo com sabedoria. No quarto dia, Crawford finalmente estava forte o suficiente para ter uma conversa de verdade. Sua febre havia cedido durante a noite e, embora ainda estivesse fraco, sua mente estava lúcida. Ele observou Samuel se movimentar pela cabine com uma mistura de cansaço e algo que talvez fosse respeito. Você poderia ter me deixado morrer, disse Crawford. Não era uma pergunta. Samuel interrompeu seu trabalho. Ele estava preparando uma refeição simples com suprimentos que havia recolhido na floresta ao redor. Raízes, frutos silvestres, um coelho que ele conseguiu capturar. Sim, disse Samuel simplesmente. Eu poderia ter feito isso. Por que você não fez isso? Samuel não respondeu imediatamente. Ele terminou de preparar a comida e levou uma porção para Crawford, ajudando o homem ferido a se sentar encostado na parede para que pudesse comer. Minha mãe me disse algo no dia em que você a levou. Samuel finalmente disse, e ela me disse para não deixar o ódio me destruir. Ela me disse para ser maior do que as pessoas que me machucaram. Crawford olhou para a comida que tinha nas mãos. Sua expressão era indecifrável. Sua mãe era uma mulher notável, disse ele em voz baixa. Ela ainda é, respondeu Samuel. Se o que você me disse for verdade, Crawford olhou nos olhos de Samuel. É verdade. Juro pela minha vida. Sua vida não significa muita coisa para mim, disse Samuel secamente. Mas mesmo assim eu acredito em você. Eu vi na sua cara quando você me contou. Você estava falando a verdade. Crawford assentiu lentamente. E agora, o que acontece? Você salvou minha vida. Você sabe onde sua mãe está? Qual é o seu plano? Samuel sentou-se em frente a Crawford, com as costas encostadas na parede oposta. O fogo crepitava entre eles, projetando sombras dançantes nas paredes de madeira rústica. Meu plano, disse Samuel, é fazer com que você me ajude a trazê-la de volta. As sobrancelhas de Crawford se ergueram. Te ajudar? Como exatamente você espera que eu faça isso? Você é um traficante de escravos, disse Samuel. Você sabe como o sistema funciona. Você conhece as raízes, os mercados, as leis. Você sabe quais funcionários podem ser subornados e quais não podem. Você tem contatos que eu jamais conseguiria ter e você acha que vou usar tudo isso para te ajudar a libertar sua mãe? Crawford soltou uma risada curta e amarga. Garoto, você tem ideia do que está pedindo? Tem ideia do que aconteceria comigo se eu fosse pego ajudando um escravizado a fugir? Sim, disse Samuel calmamente. Eu sei exatamente o que aconteceria. Você seria preso. Seria julgado. Provavelmente seria enforcado. Ele se inclinou para a frente. Seus olhos duros. Mas essa não é a pior coisa que poderia acontecer com você, Sr. Crawford. A pior coisa é o que acontece se você não me ajudar. O rosto de Crawford se contraiu. Isso é uma ameaça? Samuel enfiou a mão no casaco e tirou um pedaço de papel dobrado. Ele vinha trabalhando nele nos últimos 3 dias, escrevendo à luz da fogueira enquanto Crawford dormia. Isto, disse Samuel, é uma carta.
Ela contém um relato detalhado de todos os crimes que você cometeu nos últimos 10 anos. Os escravos que você contrabandeou ilegalmente. Os documentos que você falsificou, os subornos. Você pagou aos funcionários da alfândega e aos xerifes, enganou os compradores e fraudou os vendedores. O rosto de Crawford empalideceu. Como você sabe de tudo isso? Eu escuto, disse Samuel simplesmente, eu observo. Eu lembro. Você ficaria surpreso com o que as pessoas dizem na frente de pessoas escravizadas. Eles acham que somos móveis. Eles acham que não entendemos, mas nós entendemos tudo. Ele ergueu a carta. Se eu enviar esta carta para as pessoas certas, sua vida estará acabada, e não apenas sua carreira. Sua vida. Existem homens que você enganou que pagariam muito dinheiro para vê-la morta. Existem funcionários que você subornou e que fariam qualquer coisa para manter seus nomes fora dos jornais. Se esta carta vazar, você não dura um mês. Crawford encarou a carta como se fosse uma cobra enrolada. Você está me chantageando, disse ele lentamente. Sim, respondeu Samuel. Eu sou. Um longo silêncio se estendeu entre eles. O fogo estalou e chiou lá fora. O vento uivava entre as árvores congeladas. Finalmente, Crawford soltou um longo suspiro. Algo mudou em sua expressão. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com algo mais. Algo que quase parecia admiração. Você não é o que eu esperava, disse Crawford. Quando te vi parado na beira daquele desfiladeiro, pensei que você fosse apenas um garotinho assustado. Mas você não é, né? Você é algo completamente diferente. Sou filho da minha mãe, disse Samuel. Isso é tudo. Crawford assentiu lentamente. Muito bem, você venceu. Eu te ajudo. Mas preciso que você entenda algo. O que você está me pedindo para fazer é incrivelmente perigoso. Não apenas por mim, mas por nós dois. Se formos pegos, eles não vão simplesmente nos matar. Eles vão fazer de nós um exemplo. Eles vão garantir que todos saibam o que acontece com as pessoas que desafiam o sistema. Entendo, disse Samuel. Você realmente entende o que está arriscando? Você tem 13 anos de idade. Você pode ter uma vida longa pela frente. Mesmo como escravo, você poderia sobreviver. Você poderá encontrar momentos de felicidade. Eu poderia passar o resto da minha vida sabendo que minha mãe está por aí em algum lugar. Samuel interrompeu. Eu poderia passar todos os dias me perguntando se ela está viva ou morta. Eu poderia envelhecer sem nunca mais ver o rosto dela. Ele balançou a cabeça negativamente. Isso não é vida. É uma morte lenta. Prefiro correr o risco. Crawford estudou o rosto do menino por um longo momento. Então ele assentiu com a cabeça. Tudo bem, disse ele. Então vamos conversar sobre como vamos fazer isso. O plano que desenvolveram nos dias seguintes foi audacioso, perigoso e completamente insano. Isso exigiria sincronia perfeita, sigilo absoluto e um nível de confiança entre duas pessoas que tinham todos os motivos para se odiarem. Mas também foi brilhante. O primeiro passo foi ajudar Crawford a se recuperar. Sua perna estava cicatrizando, mas lentamente. Samuel improvisou uma tala rudimentar com galhos de árvores e tiras de tecido, imobilizando o membro para que os ossos pudessem se consolidar adequadamente. Ele encontrou um galho resistente que Crawford poderia usar como muleta. Em uma semana, o traficante de escravos já conseguia se locomover pela cabana sozinho, embora ainda não pudesse apoiar o peso na perna ferida. O segundo passo foi criar uma história de fachada. Crawford era muito conhecido em toda a região. Seu desaparecimento certamente já havia sido notado.
Eles precisavam de uma explicação sobre onde ele estivera e o que lhe havia acontecido. Crawford criou a história por conta própria. Ele alegaria que sua carruagem havia sido atacada por bandidos na estrada para Natchez. Eles o espancaram, roubaram e o deixaram para morrer. Ele vagou pela floresta durante dias antes de finalmente ser encontrado por um pastor viajante que cuidou dele até que se recuperasse. Era uma história plausível. Os ataques de bandidos eram comuns nas estradas do Mississippi, especialmente durante os meses de inverno, quando homens desesperados estavam dispostos a correr riscos desesperados. E os ferimentos de Crawford eram compatíveis com esse tipo de ataque. A perna quebrada, o corte na cabeça, o estado geral de exaustão, tudo se encaixava. O terceiro passo foi o mais perigoso. Samuel teve que retornar à plantação Blackwood sem ser pego. Ele estava fora há quase 2 semanas. Não havia como explicar uma ausência tão longa. Se ele simplesmente voltasse para a plantação, na melhor das hipóteses seria açoitado e, na pior, vendido. Ele precisava de uma abordagem diferente. Crawford sugeriu uma solução que embrulhou o estômago de Samuel, mas ele teve que admitir que era inteligente. Eu te compro, disse Crawford. Samuel olhou fixamente para ele. O quê? Vou até os Blackwoods e digo que quero te comprar. Inventarei uma história sobre precisar de um garoto para me ajudar nos negócios. Eles ficarão felizes em se livrar de você. Thomas Blackwood sempre te odiou. Ele provavelmente te daria de graça só para se livrar de você. E depois? Eu me torno sua propriedade. Crawford deu de ombros. Em teoria, sim. Mas documentos podem ser perdidos. Os registros podem ser destruídos. Assim que você for legalmente minha, poderei levá-la a qualquer lugar sem levantar suspeitas. Posso te levar para Louisiana. Posso te levar até Belle Rive. Samuel refletiu sobre isso. A ideia de ser vendido novamente, de se tornar propriedade legal do homem que havia levado sua mãe, era quase insuportável. Mas ele também enxergou a lógica do plano. Como propriedade de Crawford, ele teria uma liberdade de movimento que jamais poderia ter como fugitivo. Ele podia viajar livremente, dormir em camas adequadas e comer comida decente. Ele podia procurar sua mãe sem ter que ficar olhando constantemente por cima do ombro. Muito bem, disse Samuel finalmente, faça isso. Crawford precisou de mais uma semana para se recuperar o suficiente para viajar. Samuel aproveitou esse tempo para se preparar. Ele memorizou o caminho para Belle Rive. Ele aprendeu tudo o que Crawford pôde lhe contar sobre Henry DuBois e sua plantação. Ele praticou a história que eles haviam inventado até conseguir recitá-la dormindo. Em 3 de fevereiro de 1851, Crawford saiu mancando da cabana abandonada e seguiu para a cidade mais próxima. Samuel ficou para trás, escondido na floresta, aguardando notícias de que o plano havia funcionado. 3 dias depois, Crawford retornou com documentos na mão e um sorriso sombrio no rosto. Está feito, disse ele. Agora você me pertence. Thomas Blackwood estava tão ansioso para se livrar de você que praticamente te deu de graça. Ele acha que você vai passar o resto da vida carregando mercadorias nos cais de Nova Orleans. Samuel pegou os documentos e os examinou. Lá estava o nome dele escrito com uma caligrafia impecável. Samuel, sem sobrenome. As pessoas escravizadas não tinham sobrenome. Apenas Samuel. 13 anos. Valor, $75. $75. Era esse o valor da vida dele aos olhos da lei. Samuel dobrou os documentos e os guardou no bolso do casaco. Quando partimos? Ele perguntou. Amanhã de manhã, respondeu Crawford. Temos uma longa jornada pela frente.
A viagem do condado de Yazoo até Baton Rouge teve aproximadamente 250 milhas. Em circunstâncias normais, levaria cerca de uma semana por transporte, mas as circunstâncias estavam longe do normal. A perna de Crawford ainda estava em processo de recuperação. O clima de inverno era imprevisível e eles precisavam evitar chamar a atenção para si mesmos. Eles viajavam devagar, parando frequentemente para descansar. Crawford se fez passar por um empresário transportando seu escravo recém-comprado para um cliente na Louisiana. Samuel desempenhou seu papel perfeitamente, mantendo os olhos baixos, falando apenas quando interpelado e demonstrando a postura subserviente que se esperava de pessoas escravizadas na presença de brancos. Mas por dentro, Samuel estava longe de ser submisso. Por dentro, ele fervilhava de expectativa. Cada quilômetro o aproximava de sua mãe. A cada dia que passava, aumentava a possibilidade de ele vê-la novamente. Eles cruzaram para a Louisiana em 12 de fevereiro. A paisagem mudou à medida que eles se deslocavam para o sul. As florestas congeladas do Mississippi deram lugar a pântanos e brejos repletos de ciprestes cobertos de musgo espanhol. O ar ficou mais quente e mais úmido. O cheiro de decomposição e crescimento se misturavam num aroma diferente de tudo que Samuel já havia experimentado. Crawford conhecia bem as estradas. Ele havia viajado por essas regiões muitas vezes durante seus anos como comerciante de escravos. Ele sabia quais seguradoras eram seguras e quais faziam perguntas demais. Ele sabia quais travessias de ferry eram monitoradas e quais não eram. Ele os guiou pela região selvagem da Louisiana com a perícia de um homem que fez carreira transportando pessoas de um lugar para outro. Durante a viagem, Crawford conversava. Talvez tenha sido a culpa que lhe tenha feito falar sem parar. Ou talvez fosse simplesmente a estranha intimidade da situação. Seja qual for o motivo, ele começou a compartilhar com Samuel coisas que nunca havia compartilhado com mais ninguém. Ele contou a Samuel sobre sua infância na Virgínia, crescendo em uma pequena fazenda que não conseguia competir com as grandes plantações ao redor. Ele lhe contou sobre seu pai, um homem amargurado que culpava a todos, menos a si mesmo, por seus fracassos. Ele contou-lhe sobre o dia em que saiu de casa aos 16 anos, determinado a fazer algo de si mesmo num mundo que parecia concebido para oprimir homens como ele. Ele contou a Samuel sobre seu primeiro emprego como assistente de um traficante de escravos em Richmond, como inicialmente ficou horrorizado com a brutalidade do negócio, como gradualmente se tornou insensível a ela e como, por fim, a aceitou como o único caminho para a riqueza e o status que tanto almejava. Ele contou a Samuel sobre as centenas, talvez milhares de pessoas que havia comprado e vendido ao longo dos anos, homens, mulheres, crianças, famílias despedaçadas, vidas destruídas. Ele contou-lhe sobre os pesadelos que às vezes o acordavam no meio da noite. Os rostos que o assombravam, os gritos que ecoavam em sua memória. Eu sei o que sou, disse Crawford certa noite enquanto estavam sentados ao redor de uma pequena fogueira no pântano da Louisiana. Eu sei o que fiz. Não há redenção para um homem como eu. Nenhum perdão. Vendi minha alma 100 vezes, e não há como comprá-la de volta. Samuel ouviu em silêncio. Ele não sentiu nenhuma compaixão por Crawford. Ele não conseguia sentir compaixão por um homem que havia causado tanto sofrimento. Mas ele estava começando a entender algo sobre a natureza do mal. Crawford não era um monstro. Ele era um homem fraco, destruído, desesperado, que havia feito escolhas terríveis e agora vivia com as consequências. Ele era a prova de que pessoas comuns eram capazes de uma crueldade extraordinária quando as circunstâncias eram favoráveis. Foi uma lição que Samuel jamais esqueceria. Eles chegaram aos arredores de Belle Rive em 18 de fevereiro de 1851. A plantação estava localizada em uma curva do rio Mississippi, cerca de 96 quilômetros ao norte de Baton Rouge. Era menor que a plantação Blackwood, mas mais próspera. Os campos estavam bem cuidados.
Os edifícios estavam em bom estado de conservação, e os escravizados que trabalhavam a terra pareciam mais saudáveis e melhor alimentados do que qualquer outro que Samuel tivesse visto no Mississippi. Crawford parou a carruagem na entrada da propriedade e se virou para Samuel. "É até aqui que eu vou", disse ele. "Henry Du Bois me conhece. Se ele me vir aqui, fará perguntas que não poderei responder." Samuel assentiu com a cabeça. "O que eu faço agora?" "Você espera até o anoitecer. Então você segue para os alojamentos dos escravos e encontra sua mãe. Assim que a encontrar, volte aqui. Eu estarei esperando." Samuel olhou para Crawford com suspeita. "Como posso ter certeza de que você não vai simplesmente embora?" Crawford suspirou. "Não. Mas pense bem. Se eu for embora agora, você ainda terá aquela carta. Você ainda pode me destruir. Minha única chance de sair dessa vivo é ajudar você a ter sucesso. Então, não, eu não vou embora. Estarei aqui quando você voltar." Samuel refletiu sobre isso. Faz sentido. Crawford era muitas coisas, mas não era estúpido. Ele sabia que sua sobrevivência dependia da boa vontade de Samuel. "Muito bem", disse Samuel, "estarei de volta antes do amanhecer." Ele saiu furtivamente da carruagem e desapareceu na escuridão crescente. As senzalas de Bell Rive ficavam a cerca de 400 metros da casa principal, escondidas atrás de um bosque de carvalhos. Havia 12 pequenas cabanas dispostas em 2 fileiras organizadas, cada uma abrigando várias famílias. Ao contrário dos barracos apertados e dilapidados da plantação Blackwood, essas cabanas eram construídas de forma sólida, com telhados adequados, pisos de verdade e janelas que podiam ser abertas para deixar entrar ar fresco. Samuel esgueirava-se pelas sombras, movendo-se de árvore em árvore, mantendo-se fora da vista. Ele não fazia ideia em qual cabine sua mãe poderia estar. Não tinha como saber sequer se ela ainda estava ali. 3 anos foi muito tempo. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Ele esperou até que a plantação ficasse em silêncio, até que as últimas luzes da casa principal se apagassem e os únicos sons fossem o canto dos grilos e o coachar distante dos sapos. Então ele se aproximou da cabana mais próxima e espiou pela janela. Lá dentro, ele pôde ver uma família dormindo em paletes de palha. Um homem, uma mulher e 3 crianças. Nenhuma delas era sua mãe. Ele se mudou para a cabana seguinte, e para a seguinte, e para a seguinte. Na 7ª cabana, Samuel encontrou o que procurava. Ela estava sentada sozinha perto da lareira, remendando um pedaço de roupa rasgado à luz bruxuleante. Ela tinha mais cabelos grisalhos do que Samuel se lembrava, e havia novas rugas em seu rosto que não estavam lá antes. Mas era ela. Com certeza era ela. Sua mãe, Ruth, está viva. O coração de Samuel batia forte no peito. Seus olhos se encheram de lágrimas, que ele rapidamente enxugou com um piscar de olhos. Ele havia imaginado esse momento tantas vezes, mas agora que ele havia chegado, não sabia o que fazer. Uma parte dele queria arrombar a porta e abraçá-la com força. Uma parte dele estava apavorada com a possibilidade de que, se movesse, a visão desapareceria e ele acordaria de volta no Mississippi, sozinho e sem mãe. Ele respirou fundo e bateu suavemente na porta. Ruth ergueu os olhos, assustada. Ela deixou de lado os remendos e se levantou, caminhando em direção à porta com a cautela de alguém que aprendeu a desconfiar de visitantes inesperados à noite. "Quem está aí?" Ela ligou. Suavemente. A voz de Samuel ficou presa na garganta. Por um instante, ele ficou sem palavras. Então, com um esforço que parecia o de levantar uma montanha, ele forçou as palavras a saírem. "Sou eu, mamãe." "É o Samuel." Silêncio. Um longo e terrível silêncio que parecia se estender para sempre.
Então a porta se abriu. De repente Ruth estava lá, com os olhos arregalados, a mão pressionada contra a boca e lágrimas escorrendo pelo rosto. Samuel, ela sussurrou. Meu Samuel, ele assentiu, incapaz de falar, incapaz de fazer qualquer coisa além de ficar ali parado, olhando para a mulher que ele pensava que nunca mais veria. Ruth soltou um som que era meio soluço, meio riso. Ela agarrou Samuel e o puxou para seus braços, apertando-o com tanta força que ele mal conseguia respirar. Ele podia sentir o corpo dela tremendo de emoção, podia sentir as lágrimas dela molhando seu ombro, podia sentir o cheiro familiar da pele dela que ele nunca havia esquecido, apesar dos anos de separação. Meu bebê, ela repetia sem parar. Meu bebê, meu bebê, meu bebê. Eles ficaram ali por um longo tempo, abraçados, chorando juntos, compensando 3 anos de separação em um único abraço. Quando finalmente se separaram, Ruth acariciou o rosto de Samuel com as mãos e o observou com admiração. Olha só para você, disse ela. Você cresceu tanto. Você já está quase virando um homem. Vim te procurar, mamãe, disse Samuel. Vim te levar para casa. A expressão de Ruth vacilou. Uma sombra de medo cruzou seu rosto. Me levar para casa? Samuel, do que você está falando? Como você chegou aqui? Como você me encontrou? Samuel contou tudo para ela. Ele contou a ela sobre a noite em que salvou a vida de Crawford, sobre o acordo que fizeram, sobre a viagem do Mississippi à Louisiana. Ele contou a ela sobre a carta que estava segurando contra Crawford, sobre o plano de fuga juntos, sobre a rota para o norte que a ferrovia subterrânea havia preparado para eles. Ruth escutou em silêncio, seus olhos se arregalando a cada revelação. Quando Samuel terminou, ela balançou a cabeça lentamente. Você fez tudo isso, disse ela. Você fez tudo isso por mim. Eu teria feito qualquer coisa por você, mamãe. Qualquer coisa. Ruth o puxou para perto novamente, abraçando com força. Meu menino corajoso, murmurou ela. Meu menino corajoso, tolo e maravilhoso. Eles conversaram a noite toda, falando baixo para não acordar as outras pessoas na cabine. Ruth contou a Samuel sobre sua vida em Belle Rive, sobre as condições relativamente humanas sob o comando de Ri du Bois, sobre o pequeno jardim que lhe foi permitido cultivar e a amizade que formou com os outros escravizados na plantação. Mas ela também lhe contou sobre o medo constante que nunca desaparecia. A consciência de que tudo pode mudar num instante. A compreensão de que, por mais gentil que Du Bois fosse, ela ainda era propriedade dele, ainda sujeita aos seus caprichos, ainda passível de ser vendida, punida ou morta a qualquer momento. Desde que me tiraram de você, sonho com a liberdade todos os dias, disse Ruth. Mas eu nunca pensei que isso realmente pudesse acontecer. Nunca pensei que voltaria a te ver. Está acontecendo, mamãe. Samuel disse, partiremos esta noite. Crawford está nos esperando na entrada da propriedade. Viajaremos à noite e nos esconderemos durante o dia. Seguiremos o rio para o norte até chegarmos aos pontos de contato que a Isaiah me mencionou. Levará semanas, talvez meses, mas conseguiremos. Eu sei que conseguiremos. Ruth olhou para o filho com uma mistura de orgulho e medo. Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que podemos escapar? Eu acredito que temos que tentar, disse Samuel. Eu acredito que, se não tentarmos, já estaremos mortos. Estamos apenas esperando que nossos corpos acompanhem nossos espíritos. Ruth ficou em silêncio por um longo momento. Então, assentiu lentamente. Você tem razão, disse ela. Você tem toda a razão. Vamos lá. Eles reuniram os poucos pertences que Ruth tinha. Uma muda de roupa, uma pequena faca, um pedaço de pão de milho embrulhado em um pano. Não era muita coisa, mas era tudo o que ela tinha.
Ao saírem da cabana e caminharem em direção à divisa da propriedade, Samuel sentiu uma estranha mistura de emoções. Medo, certamente, excitação, com certeza, mas também algo mais. Algo que levou um tempo para ele identificar. Era alegria. Alegria pura e genuína. Pela primeira vez em 3 anos, Samuel se sentiu vivo. Encontraram Crawford exatamente onde ele havia prometido estar, esperando na carruagem na divisa da propriedade. Quando viu Ruth se aproximando com Samuel, algo mudou em sua expressão. Vergonha, talvez arrependimento. Era difícil dizer na escuridão. Ruth parou abruptamente ao reconhecê-lo. Você, disse ela. Sua voz era plana, fria, completamente desprovida de emoção. Senhora Ruth Crawford disse que ele não conseguia olhar nos olhos dela. Eu não espero que você me perdoe. Não espero nada de você, mas quero que saiba que farei tudo ao meu alcance para garantir a segurança de você e do seu filho. Ruth o encarou por um longo momento. Então ela se virou para Samuel. Você confia nesse homem? Não, disse Samuel sinceramente. Mas confio que ele sabe o que lhe acontecerá se nos trair. E eu confio que ele quer viver. Ruth assentiu lentamente. Então vamos antes que eu mude de ideia sobre não matá-lo eu mesma. Eles entraram na carruagem e partiram noite adentro. A jornada para o norte foi a coisa mais perigosa que qualquer um deles já havia tentado. Viajavam à noite e se escondiam durante o dia, atravessando pântanos, florestas e estradas secundárias que só Crawford conhecia. Evitavam cidades e vilarejos sempre que possível. Quando precisavam parar para reabastecer, Crawford ia sozinho, deixando Samuel e Ruth escondidos no deserto. Houve momentos de tensão. Certa vez, quase se depararam com uma patrulha de caçadores de escravos perto da fronteira entre Louisiana e Mississippi. Em outra ocasião, um estalajadeiro desconfiado exigiu ver os documentos de Crawford, obrigando-os a fugir no meio da noite. Em uma terceira vez, a carruagem quebrou uma roda ao atravessar um riacho inundado, e eles tiveram que abandoná-la e continuar a pé. Mas eles perseveraram. Quilômetro a quilômetro, dia após dia, seguiram para o norte através do Mississippi, Tennessee e Kentucky, por campos, florestas e montanhas, sob chuva, neve e frio intenso. E enquanto eles durante a viagem, algo inesperado começou a acontecer. Crawford mudou. No início, foi sutil, pequenas coisas. A maneira como compartilhava sua comida sem que lhe pedissem, como vigiava à noite para que Samuel e Ruth pudessem dormir. Como se colocava entre eles e o perigo sem hesitar. Mas era algo mais profundo. Algo dentro de Crawford estava mudando. O muro de cinismo e egoísmo que ele havia construído ao seu redor ao longo de décadas estava começando a ruir. Talvez fosse a presença diária das pessoas a quem ele havia prejudicado. Talvez fosse a consciência de que, pela primeira vez na vida, estava fazendo algo genuinamente bom. Talvez fosse simplesmente o poder de testemunhar o reencontro de uma mãe e um filho após anos de separação. Seja qual fosse o motivo, se Luz Crawford estava se tornando um homem diferente. Não um homem bom, ainda não. Talvez nunca, mas diferente. Eles chegaram ao rio Ohio em 15 de março de 1851. O rio marcava a fronteira entre os estados escravistas do sul e os estados livres do norte. Assim que o cruzassem, Ruth seria legalmente uma mulher livre. Os caçadores de escravos ainda poderiam persegui-los. Mas eles não teriam autoridade legal para arrastá-la de volta. Crawford providenciou uma passagem em uma balsa operada por um simpatizante secreto da ferrovia subterrânea. À meia-noite, sob um céu sem lua, eles atravessaram as águas escuras. Quando chegaram à margem oposta, Ruth pisou em solo livre pela primeira vez na vida. Ela ficou ali por um longo momento, sentindo o chão sob os pés, respirando o ar da liberdade. Então, caiu de joelhos e chorou.
Samuel ajoelhou-se ao lado dela, abraçando-a, chorando com ela. Eles tinham conseguido. Depois de tudo que haviam passado, depois de todo o medo, perigo e incerteza, eles tinham conseguido. Crawford ficou à parte, observando-os. Seu rosto era ilegível na escuridão. Quando Ruth finalmente se levantou, caminhou até Crawford e parou diante dele. Por um longo momento, ela simplesmente olhou. Então, fez algo que chocou a todos, inclusive a si mesma. Estendeu a mão. Eu nunca vou te perdoar pelo que você me fez, disse ela baixinho. Jamais esquecerei a dor que você me causou, mas reconheço que você tentou reparar o dano, e agradeço por ter ajudado a trazer meu filho de volta para mim. Crawford olhou para a mão dela. Então, lentamente, ele estendeu a mão e pegou. Não mereço seus agradecimentos, disse ele. Não mereço nada de você, mas dou minha palavra de que passarei o resto da minha vida tentando desfazer o mal que causei. Ruth assentiu uma vez. Então, soltou a mão dele e se virou. A jornada não havia terminado. Eles ainda precisavam chegar ao Canadá, onde estariam verdadeiramente a salvo dos caçadores de escravos. Mas a parte mais difícil já havia passado. Eles estavam livres. Viajaram por mais 6 semanas, passando por Ohio, Pensilvânia e Nova York. Ao longo do caminho, foram ajudados por uma rede de abolicionistas e comunidades negras livres que lhes forneceram abrigo, comida e orientação. Finalmente, em 28 de abril de 1851, cruzaram a fronteira para o Canadá. Ruth e Samuel se estabeleceram em uma pequena comunidade perto de Toronto chamada Down Settlement. Ela havia sido criada especificamente para escravos fugitivos e oferecia algo que nenhum dos dois jamais havia experimentado e a chance de construir uma vida própria. Samuel se matriculou na escola do assentamento, um dos poucos lugares na América do Norte onde crianças negras podiam receber uma educação adequada. Ele descobriu que tinha um dom para aprender. E, em 2 anos, já estava ajudando a ensinar alunos mais jovens. Ele estudava história, matemática, literatura e ciências. Devorava livros com uma fome insaciável. Ruth abriu uma pequena padaria, usando as habilidades culinárias que um dia a tornaram a cozinheira mais valiosa do condado de Adams, Mississippi. Suas tortas de peão se tornaram famosas em toda a região, e sua loja se tornou um ponto de encontro para a comunidade. Eles não eram ricos. Não eram poderosos, mas eram livres, e isso era tudo. Crawford não foi com eles para o Canadá. Na fronteira com Ohio, ele anunciou sua intenção de retornar ao sul. Há mais que eu posso fazer lá, disse ele. Mais pessoas que eu posso ajudar, mais danos que eu posso desfazer. Samuel estava cético. Você vai se tornar um abolicionista, você, de todas as pessoas. Crawford sorriu amargamente. Vou me tornar o que eu precisar me tornar. Eu tenho dinheiro. Eu tenho contatos. Eu sei como o sistema funciona. Posso usar tudo isso para miná-lo por dentro. Eles vão te matar se descobrirem, disse Ruth. Provavelmente, concordou Crawford. Mas vivi uma vida longa, mais longa do que merecia. Se eu puder usar o tempo que me resta para fazer o bem, talvez eu possa morrer sabendo que não fui completamente inútil. Ele se virou para Samuel e estendeu a mão. Você salvou minha vida, disse ele. E, ao fazer isso, você me mostrou que era possível ser melhor do que eu era. Nunca conseguirei pagar essa dívida, mas vou tentar. Todos os dias, pelo resto da minha vida, eu tentarei. Samuel olhou para a mão que um dia assinará a escritura de venda de sua mãe. Então, ele a pegou e a apertou firmemente. Eu acredito em você, disse ele. Não me faça me arrepender. Crawford assentiu. Então, entrou em sua carruagem e desapareceu estrada abaixo. Eles nunca mais o viram.
Anos depois, Samuel descobriria que Crawford havia cumprido sua palavra. Ele retornará ao Mississippi e usará sua posição como traficante de escravos para sabotar o próprio sistema do qual um dia lucrara. Falsificou registros, permitindo que pessoas escravizadas desaparecessem dos registros oficiais. Forneceu informações à ferrovia subterrânea sobre rotas de patrulha e passagens seguras. Chegou a comprar várias pessoas escravizadas com seu próprio dinheiro e as transportou discretamente para a liberdade. Foi preso em 1854. Um antigo sócio descobriu o que ele estava fazendo e o denunciou às autoridades. Crawford foi preso, julgado e condenado à forca por seus crimes contra a instituição da escravidão. No dia de sua execução, ele teria dito apenas uma coisa: eu era um monstro, mas um menino de 13 anos me ensinou a ser humano. Aquele menino era mais homem do que eu jamais fui. Quando Samuel soube da morte de Crawford, não sabia como se sentir. Ele não lamentou a morte do homem. Não conseguia lamentar a morte de alguém que causou tanto sofrimento. Mas também não conseguia deixar de sentir que a morte de Crawford representava algo significativo. Representava a possibilidade de mudança. A possibilidade de que até mesmo os piores entre nós possam escolher um caminho diferente. A possibilidade de que a redenção, embora nunca garantida e nunca completa, esteja sempre disponível para aqueles que a buscam de verdade. Samuel tornou-se professor. Passou os 40 anos seguintes educando crianças negras no Canadá e, após a Guerra Civil, nos Estados Unidos. Viajou por todo o Sul, fundando escolas em comunidades que nunca haviam tido acesso à educação. Treinou outros professores, escreveu livros didáticos e defendeu a igualdade de oportunidades educacionais para todas as crianças, independentemente da raça. Ele nunca se esqueceu de suas origens. Nunca se esqueceu dos horrores da escravidão. Mas também nunca se esqueceu da lição que aprendeu naquela fria noite de janeiro de 1851, quando ele parou à beira de um desfiladeiro e escolheu a misericórdia em vez da vingança. A maior vitória sobre os inimigos, dizia ele aos seus alunos, não é destruí-los. É tornar-se tão forte, tão sábio, tão livre que o poder deles sobre você simplesmente se dissolva. Ruth viveu para ver o fim da escravidão. Ela estava lá quando a Proclamação de Emancipação foi assinada em 1863. Ela estava lá quando a 13ª Emenda foi ratificada em 1865. Ela estava lá quando seu filho retornou ao Mississippi pela primeira vez desde sua fuga, caminhando pelas ruínas da plantação Blackwood como um homem livre. Ela morreu pacificamente enquanto dormia em 1871, aos 74 anos. Suas últimas palavras foram para Samuel, que estava sentado ao lado de sua cama segurando sua mão. Você era maior do que todos eles, ela sussurrou. Exatamente como eu sempre soube que você seria. Samuel viveu até 1903. Ele foi enterrado em um pequeno cemitério no Mississippi, não muito longe do local onde nasceu. Sua lápide trazia uma inscrição simples, escolhida por ele mesmo. Eu era filho da minha mãe. E isso foi o suficiente. Esta é a história de um menino que salvou o homem que destruiu sua família. É uma história sobre ódio e amor, vingança e perdão, crueldade e compaixão. É uma história sobre o pior e o melhor da natureza humana, que muitas vezes coexistem no mesmo coração. Mas, acima de tudo, é uma história sobre escolhas. Samuel poderia ter deixado Crawford morrer naquela noite. Ele teria razão. Ele teria agido dentro de seus direitos. Ninguém o teria culpado. Mas ele escolheu de forma diferente. Ele escolheu salvar uma vida em vez de tirar uma. Ele escolheu construir em vez de destruir. Ele escolheu ser maior do que o ódio que o mundo lhe havia incutido. E essa escolha fez toda a diferença. Isso lhe devolveu a mãe. Isso lhe deu liberdade. Isso lhe deu uma vida com propósito e significado. De uma forma estranha,
Isso até deu a Crawford uma chance de redenção. Uma escolha, um momento de misericórdia, uma decisão de ser melhor do que as circunstâncias que o criaram. Esse é o poder que todos nós temos, cada um de nós, todos os dias. O poder de escolher quem queremos ser. Samuel fez uma boa escolha, e sua escolha ressoa através da história, lembrando-nos que mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo diante do maior mal, a luz do ser humano permanece.